Olá, Chocomores! Estamos aqui para mais um episódio da série De Mulher para Mulher Thaisa, com a campanha Doce Outubro Rosa. Hoje eu vou conversar com o enfermeiro Tiago Oliveira, doutorando em enfermagem, já atuou no CEPOM, é isso mesmo? Sim. Muito obrigada por estar aqui, Imagina. pelo teu sim, Tiago. Imagina, quero te parabenizar pelo evento, é muito importante, né? Esses eventos em função de uma causa tão justa e tão nova. Obrigada mesmo. Tiago, eu fico me perguntando assim, já os pacientes, eles recebem ali um suporte, né, ou todo um encaminhamento, e esses familiares que recebem essa notícia, de que forma eles podem contribuir para um tratamento de sucesso, né, com quais atitudes, de que maneira eles podem estar auxiliando, porque muitas vezes a gente recebe essa notícia e não sabe de que forma agir, o que dizer para o paciente, de que forma isso poderia acontecer assertivamente. Ótimo, perfeito. Lembrando que a família, ela é uma força muito grande dentro do tratamento, né? A novidade do tratamento, né, o assunto em si, ele gera muito medo. Então, tudo que é novo, automaticamente já gera uma ansiedade para qualquer pessoa. Imagina o tratamento de câncer diagnóstico, né, que já tem um histórico um pouco mais complexo. Lembrando que o paciente, quando ele está doente, ele tem algumas fases de aceitação. Toda notícia ruim, como um luto ou um diagnóstico ruim, ele passa por algumas fases, que é a negação, a raiva, a depressão, a barganha e, por último, a aceitação. Então, todas essas fases, elas têm algumas particularidades que a família precisa entender. Por exemplo, a raiva, ele vai ficar, né, mais ansioso, mais estressado, mais ríspido, e a família precisa dar um suporte. Cada fase, ela é individual de cada um. Eu posso durar um pouquinho mais na raiva, você pode durar um pouquinho mais na depressão, e faz parte, as pessoas são diferentes. O que a família pode fazer? A família deve entender, acolher e dar o suporte, né, incentivar o paciente a enfrentar esse momento, que é um momento mais delicado. Então, lembrando que o familiar, ele também sofre junto, e ele também é um paciente, né? Muitas vezes a gente foca tanto no paciente, e tá ali a mãe, tá a irmã chorando escondido, né? Então a gente também tem que ver como que está o psicológico desse familiar, como que ele tá suportando isso, e incentivar ele a enfrentar junto e dar o apoio a todas as fases que são essenciais. Quando eu falo das fases, eu gosto de focar muito na última, que as pesquisas já apontam que quando a pessoa aceita a doença, quando ela chega na aceitação, ela tem uma resposta mais positiva dos tratamentos, né? Os tratamentos, eles são individuais, eles podem ser a quimio, a rádio, né, o procedimento cirúrgico. Então ele é muito individual de cada paciente, de cada tipo de câncer, mas a aceitação, ela é muito importante, e a família, né, soma nesse processo como um todo. Certo. E esse familiar, que tu citou, né, dele tá chorando escondido, é melhor ou faz parte também do familiar? Porque às vezes pensa que vai deixar outra pessoa mais preocupada, mais triste, vai fragilizar o paciente. É importante ser transparente ou faz parte mesmo reservar um momento para esse familiar expressar essas emoções ou não? Assim, ó, se a gente falar emocionalmente, a gente não se conhece, né? A gente não sabe como que vai reagir frente a uma situação. Já teve situações em que o paciente deu apoio ao familiar. Então foi o reverso. Como num luto. Como num luto, né? O paciente, ele que deu força, digamos, ao esposo, né? Ele que conseguiu dar uma força aos filhos. Então acontece isso muito, porque a gente não se conhece, não sabe como que vai agir. Quanto ao tentar disfarçar o sofrimento, não é interessante, né? A psicologia já explica que a gente tem que expressar, tem que vivenciar, tem que chorar, e faz parte, né? Se o familiar achar que não está emocionalmente capacitado para dar esse suporte, é interessante que ele procure um auxílio, e os hospitais, como por exemplo o CEPOM, que é o hospital de referência, ele tem esse auxílio, né, psicológico, para poder orientar e ajudar também esse familiar de uma maneira que ele possa somar nesse tratamento. E quando tu diz da fase da aceitação, quais são as atitudes que tu observa como que caracteriza, né, essa aceitação, atitudes que vão ser positivas para esse tratamento?
Ótimo. Quando o paciente ele recebe o diagnóstico, junto com a equipe multi e o médico, a gente faz um planejamento de como vai ser esse tratamento. Então, é tipo, eu sempre falo que é um casamento. A gente está casando que a gente vai se encontrar dependendo daqui 1 ano, 2 anos, todos os meses, né? Quando o paciente aceita, uma que ele aceita o tratamento, ele faz as quimioterapias, ele vai nos encontros, ele vai nas reuniões que a gente programa, ele vai nas consultas que a gente programa, ele aceita aquilo de uma maneira mais positiva. Tem até estudos que explicam que quando a pessoa tem uma aceitação, né, do tratamento em si, a dor dele diminui, é menos. Então, a gente sabe que o emocional ele tem um poder bastante importante dentro até da questão da dor, né, dos tratamentos. Dependendo do tratamento, ele é um pouquinho mais agressivo. A gente sabe que alguns tipos de quimioterapia, né, acabam causando alguns efeitos adversos, mas que hoje a medicina já está bem avançada e a gente consegue contornar. Então, a aceitação ele aderir ao tratamento, ele ter uma posição positiva frente ao tratamento, ele vir nas consultas, ele aceitar o que a gente propõe como estratégia para essa doença. Isso aí facilita e nos ajuda bastante também. Grupos também de apoio de outros pacientes, buscar de repente instituições que trazem esse apoio, se informar, ajuda? Isso é muito importante, tá? Hoje a tecnologia também está somando bastante. Nós temos o Instagram, que tem alguns grupos, né, dependendo para esses tipos de pacientes, né, que passaram pelo diagnóstico, ajuda bastante. Lá no CEPOM tem uma estratégia interessante que é o cão-terapia, não sei se você já ouviu falar. É um tipo de terapia com cachorros que são treinados e que eles vão nos leitos dos pacientes e a gente tem um retorno bem positivo por conta disso. Porque é um tratamento diferenciado, não medicamentoso e que soma bastante. Então existem várias estratégias e eu sempre costumo falar, eu gosto de falar muito para os pacientes, a vida, o tratamento é como andar de bicicleta. Se tu parou de pedalar, tu cai, né? Então assim, não para, entra em algo, faz um curso, tenta levar a tua vida na medida do possível, porque senão tu vai ficar em depressão, né? E tu pode piorar. Então isso é positivo. E o paciente que recebeu esse diagnóstico, né? Pegou lá o exame, quais são os caminhos até conseguir chegar no CEPOM? Porque a gente sabe que o CEPOM é referência, né, de tratamento. Como que funciona esse caminhar até estou me tratando no CEPOM? Ótimo. O CEPOM, todo mundo que chega lá para consultar conosco, ele já está comprovado que ele tem câncer. Ele não pode chegar lá com uma suspeita. Todos que chegaram para nós, eles têm câncer, né? Esse caminho acontece através das UBS. Então, ele vai até a UBS, ele faz o tratamento, faz os exames. As policlínicas. Isso. Ele faz as consultas, né? Faz os seus exames, faz a ultrassom, dependendo do tipo da mamografia, deu positivo. Aí, através da UBS, ele tem um sistema que é o SISREG, que é o sistema de regulação. É um sistema do SUS, transparente, para o paciente poder acompanhar, né, a sua colocação, quem está na frente, quem não está. E daí isso vai aparecer lá para o CEPOM, né, o cadastro desse paciente. Quando o cadastro aparecer no CEPOM, eles vão sendo chamados, vão sendo agendadas as consultas, para a gente poder fazer o planejamento junto e ver qual que é o tratamento melhor para aquela situação, para aquele tipo de câncer. Então é via SISREG, através da UBS, que acontece a comunicação. O ano passado eu estava levando uma média de 3 meses, né? Aí agora eu não sei quanto da pandemia, deve ter alterado alguma coisa, mas geralmente é rápido. Eu sempre falo que o CEPOM ele é referência, é um SUS, ele é SUS referência, né? E ele tem um amparo, um acompanhamento bem positivo nos pacientes. Assim, ele consegue dar um tratamento bem eficiente. Obrigada pelos esclarecimentos. Teria mais alguma, como profissional da área, né, que atua tanto tempo dentro do CEPOM, qual mensagem que você deixa para esses pacientes e não pacientes que estão nos assistindo? Então, eu gosto muito de lembrar que mudou agora, eu gosto de destacar isso, que antigamente era orientado, né, o autoexame, né, a mulher ia lá fazer o autoexame, né, tô focando na mama agora, né,
E mudou isso, faz 2 anos que mudou, porque o que estava acontecendo? As mulheres faziam um autoexame, descobriam um tumor, daí iam investigar um câncer que já estava avançado. Então o autoexame agora ele não é mais, né, incentivado, e sim a mamografia e a ultrassonografia. Então mulheres não se baseiem pelo autoexame para tentar descobrir algo, façam as mamografias e a ultrassonografia para poder descobrir algo bem lá no início, porque quando ele aparece ele já está mais avançado, e foi aí que nós encontramos muitos pacientes que já estavam no estágio avançado por conta dessa orientação. Em relação ao tratamento, eu deixo como mensagem que todo mundo hoje o tratamento está bastante avançado, né? As pessoas devem procurar, não ter medo, sintam-se acolhidos, expressem as suas emoções, faz parte, e a gente consegue ter um estado bem positivo e qualidade de vida, como você já deve ter trago, né, alguns pacientes que teve um resultado bem positivo, tá? Resiliência, isso é muito importante. Na tua fala me surgiu mais uma dúvida, que a gente teve uma paciente aqui abaixo de 40 anos. A mamografia a gente consegue fazer, porque é indicado a partir dos 40, se eu não estou enganada, né? E até essa idade, porque são raros, mas existem, né, casos. E aí como que a pessoa pode se prevenir nessa forma? Então, nessa idade, nesse período? A gente sabe que as causas do câncer são fatores físicos, químicos e biológicos, né? Então, no caso do biológico, seria a genética. Se tem alguém na família, já iniciar antes, procurar o seu médico, né? Ou o médico da família para poder fazer esse acompanhamento. E também ela pode estar fazendo a ultrassonografia, né? Que não é tão eficiente quanto a mamografia, mas também ela já consegue dar algumas pistas, né? Se caso tem. Então, a ultrassonografia ela é indicada a qualquer idade. E a mamografia que é a partir de 40. Mas isso não impede que tu faça antes dos 40 anos. Tá? Então, se tu tem alguém na família, é indicado que tu inicie antes, até para te poder ter um acompanhamento, porque uma das causas do câncer é a genética, né? Uma das nossas conversas também vai ser com a Franciane Madeira, que ela é da psicogenealogia, e tu trouxe a questão de saber casos familiares. Então é importante a gente conhecer a nossa árvore genealógica. Muito importante. E o que eu não quero assustar quando a gente fala em genética, eu tô condenado a ter câncer. Não, gente, a genética é 20% de chance de tu ter. Então, assim, os 80% são nossos hábitos, né? Que é alimentação, estilo de vida, sono, repouso. Então, quando a gente pensa, eu tenho na família, eu vou ter. Não, calma, esse fator é 20% dentro do 100. Os 80% é o teu estilo de vida. Então, dá pra dar uma... Eu sabendo que tem aquela possibilidade, né? Dentro da minha árvore genealógica, eu posso cuidar com os hábitos para que não desenvolva aquele gene, né? Que tem a chance de causar uma mutação na célula. Então, a gente consegue fazer a nossa parte. Isso é o autocuidado que eu gosto de falar bastante, né? Não esperem chegar a ter uma doença para mudar o estilo de vida, né? O autocuidado é hoje e eu sou corresponsável pela minha saúde também. Não é o médico que tem que estar me prescrevendo, eu também tenho que fazer a minha parte, né? Eu durmo bem, consigo me alimentar, sou estressado, como que eu sou? Isso é cuidar da saúde e não da doença, né, Thiago? Cuidar da saúde, não da doença, perfeito. Thiago, eu quero te agradecer imensamente a tua participação aqui. Eu preparei aqui um kit para presentear os nossos convidados e eu nomeei, né, de Doce Página, porque eu acredito que cada novo dia é uma página em branco que a gente tem ali a oportunidade de escrever uma nova história e de fazer diferente do que eu fiz ontem, né? Então, de repente, ai meu Deus, eu não tô me cuidando, eu não tô cuidando de fato da minha saúde. A partir de amanhã você tem uma nova página em branco para fazer isso. Então aqui tem um marca-página, que a minha ideia é marcar a página da tua vida no dia de hoje com doçura. Nossa, que legal. Tem aqui um poema escrito pela celebrante Nicole Nasser e 7 pães de mel, um para cada dia da semana, para trazer uma palavra aí de carinho para ti na tua semana. Nossa, que legal. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, parabéns, né? A sociedade precisa de pessoas como você, que trate, que cuide, né, desses assuntos que são bem polêmicos, e as pessoas têm até um pouco de resistência em falar porque não é tão confortável, né? Sim. Mas é necessário. Muito obrigado mesmo, parabéns pela criatividade. Obrigada, eu agradeço também todos os parceiros, que não conseguiria fazer isso sozinha. Tem muitos parceiros envolvidos,
a Alameda Casa Rosa, que nos cedeu o espaço, e todos os outros parceiros que vão estar aí descritos em todos os vídeos. Muito, muito obrigada.